Сейчас у нас в работе. Вот работа у нас есть. Atualmente, estamos trabalhando em estimativas Те, которые de мы- custos já aprovados. Há projetos que não foram concluídos они уже у нас не- porque não são mais de nosso interesse. сложности на сумму Os 1 custos миллиард. somam aproximadamente 1,5 bilhão de dólares, 7,8 миллиарда. podendo chegar até 1,7 Подписано. ou 1,8 bilhão. No momento, Экспертных расчетов 62 на общую сумму 704,73 assinamos 62 estimativas de custos locais, рубля. totalizando 704.668,73 rublos Там на сумму e 28 copeques. Já concluímos 231.739.409 rublos e 25 copeques de trabalho, 2 копейки. de acordo com essas estimativas de custos locais. Осталось к оплате по этим локально-сметным расчетам Mencionei 22 copeques antes, mas aqui são 25 copeques. 612 рублей. Restam 272.612.112 rublos e 16 copeques para quitarmos essas estimativas locais. Esses são os custos das obras que teremos que arcar na conclusão do projeto. Но есть у нас еще те локальные Mas ainda temos которые не выполнены. essas estimativas de custos sobre as quais ainda não foi realizada nenhuma obra. E qual é o motivo? Conforme conversamos com Alexander, Начинаешь считать смету, ao calcular uma estimativa, так через месяц ее sabemos que um mês depois ela se torna irrelevante, sem sentido. надо по новой считать. Поэтому É necessário recalculá-la, portanto, não faz sentido nos anteciparmos tanto. оценивая No entanto, avaliando obras já concluídas, ainda não terminamos o terceiro andar industrial третий этаж производства, e os eixos 16 a 23, onde estão localizadas as instalações dos serviços básicos, бытовые помещения, хозяйственные помещения, административные domésticos e administrativos para o serviço de fornecimento, vendas, etc. Ainda não terminamos a decoração e outras coisas nesses eixos. такая неприятная Além disso, такая temos obras mais difíceis, como a instalação de telas автоматических установок, de absorção de ruído ao redor das unidades шумовой экран de controle climático. нашим Já temos uma cerca, uma tela anti-ruído entre nosso local e o terreno da jardinagem. Há outras obras desafiadoras em andamento. Мы смотрим стадию П, Estamos analisando o estágio P, ou seja, estágio de projeto. как сделать так, чтобы, значит, ну, нашли решение. Estamos procurando uma solução, pois há algumas diferenças entre o estágio P e a documentação do projeto. Еще смерть. Portanto, estamos trabalhando nisso para finalizar as estimativas. Resumindo tudo, Итого, на сегодня até o momento, этих работ para concluir essas obras, precisamos, это не абсолютность. mas esse não é o número final. Дальше, но расчет Não podemos prever o futuro, é apenas uma previsão. De 742.612.112 rublos e 16 copeques. ну, есть еще суммы, которые потребуются Há também a quantia que será necessária решения строительства, где-то какие-то quando emitirmos a declaração de conclusão das obras. Precisaremos dele para eliminar algumas falhas, здания, manter a equipe do edifício, разрешения, uma licença para чтобы мы могли начинать. o comissionamento e começamos a trabalhar. Вот цифры. Есть другие цифры. Вы, наверное, наблюдали, как динамично Aqui estão os números. Há outros valores. Você já deve ter percebido a velocidade потому что вы com que as obras vêm sendo realizadas. полностью напрямую Por que tem sido tão rápido? Porque você investiu. Todas as obras estão diretamente relacionadas com a taxa de investimento. вообще-то надо платить. Без денег никто Com mais recursos, poderíamos ter 700 operários trabalhando. Как быстро будут Mas tudo isso custa dinheiro. Ninguém trabalha de graça. É por isso que o projeto depende de vocês, que podem acelerar a conclusão das obras e a inauguração das instalações. 30 раз пересчитывать Podemos recalcular 10, 20, 30 vezes невозможно.
e fazer todo tipo de previsão, mas são apenas estimativas. E o que aconteceu, o que foi realizado, você pode ver nas filmagens. O que ainda está por vir? Temos mais algumas coisas a fazer, que permanecem no projeto antes do início de sua operação econômica adequada. A primeira é terminar as obras para obter uma declaração de conclusão. A segunda é obter uma licença para o comissionamento. A terceira é obter a propriedade do terreno. A quarta é registrar tudo no balanço patrimonial. A quinta é avaliar os ativos tangíveis e intangíveis. A sexta é realizar a corporatização. Em sétimo lugar, atribuir as ações do Solar Group aos investidores. Se alguém deixar parte da administração do Solar Group, suas ações devem ser sacadas. Essas são as etapas. Quais etapas são conhecidas? O que podemos saber? Esse é o fato de estarmos no meio do processo de implementação neste momento. No último webinar, falamos sobre 62 estimativas de custos locais. Posso mostrar dessa forma para não ficar brilhante. Há pedaços de papel e gráficos. E falamos sobre as estimativas de custo local, que é de 704.668.073 rublos e 22 copeques. Isso é do webinar da semana passada. Faltavam 272.612.112 rublos e 16 copeques. Isso é o que eu posso dizer. E o motivo? Porque foi calculado. E agora? A partir de hoje, a situação é diferente. Vamos lembrar que eram 704 milhões de rublos, agora são 686.632.700 rublos e copeques. O valor das obras concluídas, de acordo com essas estimativas, é de 223.617.540 rublos e 33 copeques. E era de 231 milhões de rublos. Esse valor já mudou. A soma de 704 se transformou em 686. Os cálculos e as estimativas continuam. Tudo é muito dinâmico. À medida que a semana passa, o valor muda. Essas são as coisas reais, calculadas e registradas. E o que ainda está nas estimativas de custo, que precisaremos calcular e precisaremos atrair mais fundos, é algo em torno de 470 milhões. Mas ainda não calculamos isso. E ainda não foram feitas estimativas de custo local desse dinheiro, porque tínhamos apenas algumas estimativas de custos locais, que aprovamos recentemente e adicionamos a essa lista. Posso dizer que até amanhã ou segunda-feira, essa situação mudará. Esse é um processo dinâmico, sempre muda. E quando falamos sobre os resultados alcançados, eles foram obtidos graças ao aumento do investimento em comparação com os anos anteriores na conta bancária da Sovelmesh. Isso nos permitiu acelerar o processo, quase concluindo as obras em redes externas de engenharia, paisagismo, preparação para o inverno e instalação de fornecimento de calor. Hoje, a questão da conexão de aquecimento não é mais de fato, mas de direito e está relacionada à papelada.
havendo certos procedimentos. Estamos lidando com tudo isso. Процедуры есть определенная. Nem todos esses procedimentos têm uma data determinada, que é o prazo em que devem ser executados. Поэтому, когда мы подойдем Por isso, к моменту não sei quando завершения chegaremos ao ponto de emitir uma declaração Почему? de conclusão das obras, porque não sei quanto dinheiro será recebido na conta. Есть два пути. Либо Há duas maneiras: ou recebemos o quanto precisamos, ou escrevemos um programa quanto deve ser recebido a cada mês. Não posso criar esse programa, pois não faço captação de recursos. Tenho outra tarefa. если мы с вами займемся утверждением каких-то сумм по месяцу, Se aprovarmos determinados valores mensalmente, кто-то знает, сколько денег, isso significa que alguém sabe quanto dinheiro os investidores receberão. потому что вот Eu jamais assumiria essa responsabilidade. Como vejo certas coisas, essa quantia não é um valor да, fixo. можно было, исходя из статистики, вот я Sim, isso poderia ser feito com base nas estatísticas. Certa vez, quando eu morava em minha cidade, sugeri a construção de um crematório e calculei os custos. Eles me disseram, de jeito nenhum, não há cadáveres suficientes para que ele funcione adequadamente. Eu disse, espere rapazes, logo haverá o suficiente. Bem, ele não está lá, mas existe um problema. Ok, é uma coisa triste, mas faz parte. какова Mesmo assim, quais são as chances? потому что não если sei. деньги будут заходить, Porque se o dinheiro flui na ordem de 90 a 60 milhões, podemos dizer que seja o primeiro ou segundo trimestre. есть еще один нюанс. Há outro aspecto. Много будет зависеть от того, насколько Muito dependerá de quão minuciosa e competentemente a documentação será preparada. Não é fácil preparar 36 pastas de documentos. Já fazemos isso há bastante tempo. начиная от Tudo desde o ruído do vento, a radiação térmica do edifício, o pagamento pelas emissões para a atmosfera durante a construção, атмосферу за время строительства, tudo isso foi pago, realizado e as referências estão empilhadas. талончики Todos os cupons de descarte de solo são arquivados провозили, e os rastreadores onde foi transportado утилизация são feitos pelos roteadores. Descarte de concreto, sucata, solo, tudo é calculado e empilhado em uma pasta. Estamos lidando com tudo isso, já fazemos isso há muito tempo e estamos nos preparando, mas многократно заинтересовался в perguntei других субъектов. repetidamente a outras empresas quanto tempo levaram para realizar o registro. Именно Para os mais descuidados, sem escrúpulos, onde está envolvido обеспечить безаларно, o там, где бюджет orçamento do Estado e não importa quanto dinheiro será gasto. Pode demorar até 12 meses. получения, заключения, Esse é o processo de obter uma declaração de conclusão das obras. O pedido enviado pode acabar sendo я retornado. думаю, что нас это не устроит. Não creio que ficaremos satisfeitos com isso. Absolutamente não. Оформление, заключение завершения строительства Uma declaração de conclusão das obras в кратчайшие deve ser emitida no menor período possível sob o Green Card. Você se lembra que temos um Green Card? Postei sobre isso em algum lugar do site. Há um cronograma e esperamos segui-lo. Еще раз повторяю, не ложимся на Repito mais uma vez, não posso garantir, mas esperamos segui-lo. разрешение нам будут. Depois disso, podemos prosseguir com a obtenção da permissão para o comissionamento. Это процесс Normalmente, живый. esse processo acontece mais rapidamente. И вот эта вот сумма, которую мы оговаривали, O valor que estipulamos no último webinar, que já foi ajustado para hoje, é de 742 milhões de dólares. Inclui todas as obras até o momento заключение
do recebimento da declaração de conclusão das obras. Mas não precisamos desse valor até recebermos essa declaração, porque é um registro. Mas precisamos concluí-lo de fato. Esse valor deve ser recebido quando concluirmos as obras, para que possamos enviar um pedido. Получше.